Irmãos, nessa noite nós iremos meditar numa passagem bíblica, num fato, numa história que aconteceu no ministério de Jesus, de um homem que teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, de fazer algumas indagações a Jesus, de ouvir a resposta de Jesus e ter o privilégio de Jesus dizer para ele que amava ele. E esse homem era um homem que não adulterava, não roubava, não defraudava, honrava pai, honrava mãe, era um homem impecável. E Jesus não disse que era mentira o que ele havia dito, pelo contrário, Jesus confirmou. Mas mesmo assim, esse homem se perdeu. E a gente vai meditar nessa história, e a gente vai fazer uma aplicação em nossas vidas. Sentado como vocês estão mesmo, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. O encontro de Jesus com um homem rico, o jovem rico. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 17 até o versículo 22, e depois nós iremos meditar nessa passagem na continuação da história. Diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Esse encontro com Jesus, com esse homem, é um encontro que ficou registrado e que muitas mensagens já foram ministradas nesse texto. Eu mesmo já preguei diversas vezes em cima dessa passagem. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse encontro e a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, esse homem ele vai ao encontro de Jesus de uma forma, como diz a palavra, correndo. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele desejava falar com Jesus. Esse homem, com certeza, era um judeu, porque ele observava os mandamentos. E ele corre ao encontro de Jesus, e quando chega diante de Jesus, ele se ajoelha. Ele reconhece que ali está o Senhor. Ele reconhece que ali está alguém especial, a ponto dele se ajoelhar e perguntar, chamando ele de bom mestre. Observe vocês no versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta deste homem. Uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer na face da terra: que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia, ele conhecia que existe a vida eterna, mas ele precisava saber, ele precisava descobrir, ele precisava ter a certeza do que precisava fazer para ter a vida eterna. E eu não tenho dúvida que todos nós que estamos aqui, que muita gente na face da terra tem esse desejo, tem essa vontade de saber o que fazer para herdar a vida eterna. Claro e evidente que a gente escuta mensagem e mais mensagem, mas sempre fica uma interrogação, alguma coisa lá no fundo, lá no coração. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Porque se a gente observar esse homem aqui, a gente vai perceber que esse homem talvez fosse mais íntegro do que muitos que se dizem cristãos. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde no versículo 18: Por que me chamas bom? Bom só existe um, Deus. Com isso a gente aprende que todos nós somos falhos, que todos nós temos defeitos, que todos nós temos erros. Que bom, na essência da palavra, só Deus. A gente não pode esperar do ser humano aquilo que ele não tem para dar.
Claro que todos nós temos momentos de bondade na vida, claro e evidente, especialmente depois que temos um encontro com Jesus. Aí nós estamos aptos, preparados para as boas obras, como o próprio Senhor nos revela na sua palavra. Mas Jesus diz para aquele jovem: por que tu me chamas de bom? Bom, só existe um, Deus. E aí Jesus diz para ele: sabe os mandamentos? Claro que ele sabia. Sabe os mandamentos? E Jesus cita: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. O jovem responde para Jesus: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Com certeza ele aprendeu dos seus pais, com certeza ele aprendeu da sua família, aprendeu dos mestres, dos doutores da lei, e ele observava tudo isso. Só que, talvez eu, talvez você, talvez muitos, também tenha essa capacidade de dizer: eu observo tudo isso também. Talvez alguns não tiveram o privilégio de observar desde novo, vieram aprender já um pouco tarde, mas este rapaz, este homem, ele diz que faz tudo isso desde a sua mocidade, desde que ele passou a entender de gente, que ele observa esses mandamentos. E aí Jesus sabe tudo, Jesus conhece tudo. Talvez você ainda não percebeu, talvez você ainda não descobriu um mandamento que esse jovem não cumpria. E talvez você, eu, talvez muitos também não tenham cumprido esse mandamento. Que mandamento é esse? Talvez você não esteja lembrado, mas o principal de todos os mandamentos. Claro e evidente que quando eu digo isso, muita gente aqui já sabe de que eu estou falando. Em certa ocasião, perguntaram a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Este é o maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse jovem, ele confirmou todos os mandamentos que ele cumpria, que ele observava, que estava relacionado com o seu próximo. Mas amar a Deus acima de todas as coisas, ele não observava. E Jesus sabia. A riqueza estava acima de Deus na vida dele. Será que em nossas vidas não tem algo que está acima de Deus em nossas vidas? Não sei. Quem sou eu para saber? Mas nós cantamos aqui um hino que é baseado no Salmo 139, onde diz: o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe nossos pensamentos, o Senhor sabe tudo de nossas vidas. Talvez você, talvez eu, talvez alguns, talvez muitos tenham algo na sua vida que está acima de Deus. Este homem, o que estava acima de Deus era o dinheiro. Quando Jesus toca na sua ferida, dizendo para ele: pegue tudo que você tem, dê aos pobres e depois me siga, ele não teve a coragem de fazer isso. Por quê? Porque Deus não estava acima de tudo na vida dele. O primeiro, o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que Jesus diz em uma outra passagem: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, por causa do Evangelho, salvá-la-á. De que adianta o homem ganhar, conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, mulher, filhos, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Será que nós temos deixado tudo por amor a Jesus? Jesus diz na continuação: quem quer que seja, qualquer pessoa, qualquer ser que deixou pai, mãe, mulher, filho, filha, riqueza, bens, tudo por amor de mim, tem já no presente 100 vezes mais de casa, de bens, de irmãos, de irmãs, de mães, de pais, e no mundo vindouro a vida eterna. Tenho que deixar meu pai? Tenho que deixar minha mãe? Tenho que deixar minha família? Não é isso que Jesus está falando. Não é esse o sentido da mensagem. Ele está dizendo que nós temos que deixar todos em segundo plano. Em primeiro plano chama-se Deus. O que é primeiro na sua vida? Temos na vida diversas oportunidades de nos deparar com situações de a gente mostrar se ama ou não a Deus acima de todas as coisas. É por isso que, se necessário for, a vida entrega tudo.
tudo por amor ao Senhor. Talvez você ame seu filho, talvez você ame sua filha, talvez você ame sua família, talvez você ame seu pai, talvez você ame seu namorado, talvez você ame sua namorada, talvez você ame seus bens, talvez você ame alguma coisa acima de Deus e não tem coragem de deixar. Observa que este homem era um homem íntegro. Não adulterava, não roubava, não matava, não levantava falso testemunho, não defraudava ninguém. Ele honrava seu pai, ele honrava sua mãe, um homem íntegro para a sociedade. E quantas vezes você talvez teve a oportunidade de ouvir de pessoas no mundo que quando a gente evangeliza, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não vivo mentindo, eu sou um cidadão, eu cumpro minhas obrigações. Um homem perfeito, sim, e daí? Será que isso é o suficiente? O primeiro, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Foi justamente aí, nesse ponto, que Jesus chegou para ele e tocou na tecla. Venda tudo, dê aos pobres e depois me siga. Jesus sabia, Jesus conhecia, assim como Ele sabe da minha vida, assim como Ele sabe da sua vida, assim como Ele sabe da vida de todos. Mas mesmo assim, sabendo de tudo, conhecendo tudo, Jesus diz para aquele jovem que Ele amou ele. Observa o versículo 20. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor. É como se Jesus dissesse: puxa, tão perto da salvação, tão perto da vida eterna. É como muitos que estão na igrejas. Muitos estão na igreja, adorando, louvando, contribuindo, participando de tudo. Mas tem coisas que ainda não negou, não abandonou, não deixou por amor ao Senhor. E isso, cada um sabe da sua vida. Deus nos revela que Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta: amar a Deus acima de todas as coisas. Neste caso específico, foi a riqueza, foi os bens. Mas muitos outros são outras coisas diferentes. Às vezes, uma coisa falta. Às vezes, uma coisa falta. Para ir a Jesus, para ter vida eterna, tem que negar a si mesmo. A mensagem da cruz é essa: negue a si mesmo e siga-me. Não adianta você, eu ou qualquer um dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Porque naquele dia, no dia do encontro, no dia da relação verdadeira com o Senhor, no dia de estar frente a frente com Ele, não tem essa história. Senhor, eu fiz 9, e que adianta? Eu vi outro dia um pastor fazendo uma comparação, e ele dizendo: se você for fazer um omelete de 10 ovos, e você bater 9, todos eles estiver legal, e você botar o 10º e ele estiver podre, não escapa nada, estragou tudo, perdeu tudo. É justamente isso que Tiago diz: se você guardar 9 e não guardar o 10º, de que adianta? Teria que guardar tudo para ser salvo. Daí é onde entra Jesus, como a misericórdia, porque nenhum do ser humano consegue guardar tudo. Sempre tem alguma coisa que falta. É por isso que necessitamos de Jesus. Amém? É aí onde entra Jesus. Só uma coisa te falta: vendo o que te tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele saiu triste, cabeça baixa. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. Talvez se fosse uma outra coisa qualquer, talvez se fosse outra coisa que só o Senhor poderia revelar, seria a mesma coisa. Quando ele sai, aí Jesus vai tratar agora com seus discípulos. Ficou registrado para nós, para os seres humanos terem conhecimento. Versículo de número 23. Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não disse que não entraria no reino de Deus quem tinha riqueza. Ele disse que dificilmente entraria no reino de Deus os que têm riquezas. Porque na maioria das vezes, as pessoas que possuem bens, elas confiam na sua riqueza. Elas acreditam que pode comprar o que quiser, que pode fazer o que quiser, porque ela tem capacidade. Sim, eu até concordo que o homem com dinheiro, ele compra o que ele quiser, menos a salvação. O homem com dinheiro, ele faz o que quer. Ele às vezes compra até as autoridades. Ele compra o que quer. Mas tem uma coisa que ele não pode comprar: a salvação.
Olha o que é que Jesus diz em seguida. Os discípulos estranharam estas palavras de Jesus, que insistiu em dizer, eu estou no versículo 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus agora explica para eles de uma maneira mais clara. Os que confiam na riqueza dificilmente entrará no reino de Deus. E aí Jesus vai mais além. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E nesse texto há uma discussão muito grande, que não é camelo, que não é uma agulha, que é isso, que é aquilo. Não importa o sentido. Eu entendo e você entende que Jesus não está falando de camelo nem de agulha, ele está mostrando da impossibilidade do homem ser salvo. Porque na sequência, no contexto, é isso que a gente vai entender. O que é que Jesus diz? Versículo 26. Eles, os discípulos, ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, conversando entre eles: então, quem pode ser salvo? Se dificilmente um rico vai ser salvo, quem é que pode ser salvo? Porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa, são os ricos. Os ricos têm condição de dar, de emprestar, de fazer o que quiser, de ajudar. O pobre, na sua maioria, ele precisa, ele necessita, ele também não tem muita capacidade financeira. Se é assim, quem vai ser salvo? Quem pode ser salvo? Ficou essa discussão, esse comentário entre os discípulos. Se dificilmente um rico pode ser salvo, quem pode ser salvo? Jesus, que sabe tudo, conhece tudo, fitando neles o olhar, disse para os homens: é o quê? Impossível. A salvação para os homens é impossível. Talvez aqui nessa noite tenha pessoas que observam os mandamentos, que faz tudo quanto era para fazer e acha que por esse motivo é salvo. Aprenda nesta noite que a salvação é impossível para os homens. Quem disse foi Jesus. Falar o que Jesus disse é impossível Jesus mentir, porque está escrito. E não só porque está escrito, porque ele é fiel. Ele disse, e nós poderíamos até negar. Sim, a gente poderia ser infiel, mas ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele diz se cumpre, é verdade. Então ele disse, ficou escrito, impossível para os homens a salvação. Quer dizer que as religiões estão fazendo o quê? Bom, qualquer religião, em qualquer lugar do universo, se estiver pregando que para ser salvo tem que observar os mandamentos, tem que observar, tem que guardar, estão perdidos. Não tem como ser salvo. Foi Jesus quem disse, fitando neles o olhar, Jesus disse, para os homens é impossível. Mas ele não parou aí. Jesus continua no mesmo versículo, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Dentro da vontade do Senhor, tudo é possível. Está escrito. Não há impossível para Deus dentro da sua vontade. Então Deus é aquele que pode fazer o homem ser salvo. Só Deus. Por isso que precisamos confiar em Deus. Não na nossa riqueza, se é que tem alguém rico. Não nas nossas obras, se é que tem alguém que possui alguma obra. Porque, segundo a palavra de Deus, as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Agora, quando a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, aí nós somos uma nova criação. E essa nova criação agora está preparada para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, estas obras boas que nós fazemos, não somos nós. Quem faz é Deus em nós. É dele, só dele, a glória, a honra e o louvor. Quando se trata de salvação, é necessário, é importante você saber. Claro que você não pode esquecer. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça, pelo favor imerecido de Deus, somos salvos. Por meio da fé. A salvação não vem de nós, é um presente de Deus. Não vem de nossas obras para que ninguém se glorie. Somos feituras de Deus, criados em
Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí você está aí pensando ou questionando, mas Tiago disse que a fé sem obras é morta. Verdade absoluta. Quem tem Jesus tem fé, e quem tem fé tem obras, porque quem crê em Jesus é preparado para as boas obras. Por isso que é muito claro e evidente o que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Costumo dizer, e vou repetir mais uma vez: quem era você no passado? Quem é você hoje? Você sabe quem era. Você sabe quem é você. Se não houve mudança, alguma coisa está errada. E não é com Deus. E não é com Deus. Claro e evidente que eu, que você, não somos ainda o que Deus quer que nós sejamos. Mas é claro e evidente que estamos longe daquilo que nós éramos. Aquele que é salvo, aquele que é remido, aquele que é comprado, aquele que é regenerado, aquele que nasceu de novo, esse é uma nova criação. É preparado por Deus para as boas obras. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, junto com os discípulos, questionaram algumas coisas e foram a Jesus. Versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Você para um pouquinho agora e pergunta para você, em silêncio: o que é que você deixou para seguir Jesus? Você já parou para pensar nisso? O que é que você deixou para seguir Jesus? Aquele jovem, ele não teve coragem de deixar os seus bens, porque seu coração estava lá nos seus bens. O seu amor estava lá nos seus bens. E ele poderia até amar seus bens, não tinha nenhum problema, desde que Deus estivesse acima dos seus bens. Às vezes a gente tem algumas coisas, e essas coisas tiram a primazia. Deus não abre mão, Deus não divide sua glória com ninguém. Ele quer o primeiro. Observe que a palavra do Senhor nos revela que o primogênito era para ser consagrado ao Senhor, porque Deus quer o primeiro. Talvez seja por esse motivo que Deus agradou-se da oferta de Abel. Talvez seja por esse motivo que Deus não se agradou da oferta de Caim. Porque está escrito que Caim trouxe uma oferta para o Senhor. Qual é o pecado de trazer uma oferta para o Senhor? Nenhum pecado. Mas veja a diferença. Abel, das primícias, trouxe uma oferta para o Senhor. Caim trouxe uma oferta para o Senhor. O que é que você tem ofertado ao Senhor? Deus não quer o segundo, Deus não quer o terceiro, Deus não quer o quarto, Deus quer o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas é dar ao Senhor a prioridade. É por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a sua justiça. E as coisas que são necessárias, Deus disse que acrescentaria. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pedro disse: Senhor, tudo deixamos e te seguimos. Tudo deixamos e te seguimos. Jesus disse: em verdade vos digo, versículo 29, ninguém há, olha que palavra de Jesus, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes de casa, 100 vezes de irmãos, 100 vezes de irmã, 100 vezes de filhos e campos, com perseguição. E no mundo por vir, a vida eterna. Aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, seremos perseguidos. Seremos confrontados. Seremos perseguidos. E na proporção que o tempo está avançando, se prepara a igreja. Se prepare, que o que tem por vir não é coisa boa. Se Jesus está voltando, e eu não tenho dúvida disso, e você também não tem dúvida disso, existem os princípios das dores que todos terão que passar. Os teólogos, os estudiosos dizem que Jesus virá antes da grande tribulação. Outros dizem que Jesus virá durante a grande tribulação. Outros dizem que Jesus virá depois da grande tribulação. Seja antes, seja durante, seja depois, os últimos dias não são agradáveis. Os últimos dias não são agradáveis. E no princípio das dores, que se diz que a igreja passará de qualquer jeito,
Está lá escrito: por amor do meu nome, vão matar vocês, vão prender vocês. E aí? Você acha que está longe isso? Você acha que está longe? Do jeito que a tecnologia está sendo avançada, do jeito que as coisas estão correndo, se prepare, igreja. Se prepare. Esteja pronto para negar tudo, mas não negar a sua fé. Existe um cantor, que por sinal já dormiu no Senhor, que eu gosto muito das suas músicas. Gosto demais das suas músicas. Dentre elas tem uma que ele diz: se você perder tudo e não perder sua fé, você não perdeu nada. Se você perder tudo e não perder sua fé, você não perdeu nada. Porque deste mundo você não vai levar nada. Ninguém leva nada. Viemos sem nada e voltaremos sem nada. Tudo que você conquistar, tudo que você conquistar aqui, vai ficar. É por isso que Paulo diz lá aos Gálatas: ajudai a levar as cargas uns dos outros, porque cada um levará o seu fardo. As suas obras você vai levar, para chegar diante de Jesus, ser recompensado. Caso você não leve nada, Jesus diz que você vai ser salvo como que pelo fogo, mas não vai receber nenhum elogio, nenhuma recompensa. Por quê? Porque a salvação não depende das obras. A salvação depende exclusivamente do Senhor Jesus. Se você pensa diferente, se você acha que não é assim, então eu quero chamar sua preciosa atenção para o que Paulo diz, escrevendo a Tito, capítulo 3, a partir do versículo de número 3. Preste atenção. Paulo escrevendo a Tito, ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Era esse o nosso retrato no passado. Era este o nosso quadro no passado. Quando invocamos Jesus como Senhor, como Salvador, foi feita uma transformação em nossas vidas. Por conta de quê? Através de quê? Eu, você fizemos isso? Não. Toda a obra, toda a glória, é Deus quem faz por meio do Espírito Santo. Versículo 4, olha o que aqui diz o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Versículo 5, não, preste atenção, não por obras de justiça praticada por nós. Não é por obras de justiça praticada por nós. Não é por nossas obras, não. A obra foi Jesus que fez. Se fosse praticada por nossas obras, se a gente fosse declarado justo por nossas obras, Jesus não teria vindo a este mundo. Jesus não teria morrido. Jesus não teria deixado sua glória como ele deixou e assumir a forma de homem como veio aqui. A ponto dele no final do seu ministério dizer: Pai, dá-me de volta a glória que eu tinha antes contigo. Jesus hoje tem um corpo marcado com as marcas do seu sofrimento, com as marcas dos pregos no seu corpo, para que eu, você, toda a eternidade, ao olhar para Jesus, nunca esqueça de que estamos ali por conta do que Jesus fez. A obra foi Jesus quem fez, a glória é de Jesus. É por isso que está escrito: em um determinado momento, as pessoas vão receber as suas coroas. Eita, cada um maior do que a outra, cada um maior do que a outra, cada um mais bonito do que a outra. Mas há um determinado momento que todos vão tirar suas coroas e colocar nos pés de Jesus. É tua, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, Jesus. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. A salvação não é por obras praticadas por nós. Não é porque nós estamos aqui hoje louvando, glorificando, exaltando a Deus, adorando a Deus. Não. Não é porque hoje a gente observa os mandamentos. Não é porque hoje a gente é diferente que nós somos salvos. Não. A obra foi feita por Jesus uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Observe com carinho. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi Deus quem fez por meio do Espírito Santo toda a obra aqui em nossas vidas. A obra da salvação foi feita por Jesus. A salvação
o Espírito Santo é quem vem e faz a obra. Nunca pense, nunca pense, eu sou salvo, eu estou salvo, porque eu sou, porque eu faço, porque eu deixei de fazer. Escuta com carinho, veja com amor, veja com atenção. Eu vou colocar na tela algumas passagens para que você possa ter sua fé nesta noite cada vez maior. Gálatas 2:16. Abra sua Bíblia, veja na tela Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado por obras da lei. A justificação é por meio da fé na pessoa de Jesus. Se você tem dúvida, observe o que é que Paulo diz nesse mesmo capítulo 2, versículo 11. Irmão, minha irmã, meu amigo, preste atenção. A mensagem da cruz. 3:11. Observe com carinho o que é que está escrito. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É pela fé na pessoa bendita de Jesus. É pela fé no que Jesus fez por nós. Não fomos nós que fez a obra. Quem fez a obra foi Jesus. Mas você pode declarar e dizer: eu obedeço a Deus em tudo. Sim, você pode dizer, eu posso dizer, qualquer um pode dizer. A gente obedece a Deus em tudo, sabe aonde? Através de Jesus. Sim, através de Jesus. Assim como nós herdamos o pecado de Adão, herdamos de Jesus também sua boa obra. Romanos 5, versículo 18, oh Deus, oh Senhor, que texto maravilhoso. Esse texto nos revela uma grande profundidade. A salvação é um presente de Deus. A salvação foi Jesus quem fez. A salvação foi Jesus que realizou. A salvação não vem de nós. A salvação é Jesus que faz. Olha o que está escrito: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Quem foi esse que fez essa justiça? Quem foi? Não tem outro, foi Jesus. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A desobediência foi através de Adão, a obediência foi através de Jesus. Versículo 19, olha, toma posse, acredita. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só. Ou são dois? Ou são três? Ou são todos? Não, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Este um é Jesus, não tem outro. Acho que você lembra, acho que você conhece. Atos 4, 11 e 12. Pedro, num dos seus primeiros sermões, ele bateu forte e disse: este Jesus é pedra rejeitada por vós dos construtores, a qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus. Amém? É Jesus. Jesus amou aquele jovem. É como Jesus estivesse dizendo: tão perto, um homem que faz quase tudo. Só falta uma coisa, Jesus disse para aquele jovem. Só falta uma coisa: amar a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus acima de todas as coisas reconhece que o que Deus fez por nós através de Jesus é a salvação. A salvação, meu querido, a salvação é um presente de Deus. A salvação é a misericórdia de Deus. A salvação não é por dinheiro. Você pode ter o dinheiro do mundo todo, não dá para comprar a salvação. Outro dia eu disse aqui, e é verdade, e eu vou repetir: pode pegar todas as boas obras de todos os homens e acreditar num só, não dá para salvar. Não dá para salvar. Agora pode pegar as obras de Jesus, que dá para salvar o mundo todo. Há poder, sem força, há poder, não tem comparação no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de reconciliar todas as coisas com Deus, no céu, na terra. Será que tu conhece? Será que tu acredita? Colossenses 1:20. O sangue de Jesus tem poder de reconciliar o mundo. Olha o que está escrito: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está escrito e é verdade. Somos salvos
não pelas nossas obras. Somos salvos não porque obedecemos, somos salvos pela misericórdia de Deus. A gente procura obedecer, sim, claro que a gente procura obedecer por amor, por gratidão, por prazer, por satisfação, pelo que Ele fez por nós. Pelo que Ele fez por nós. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Mas será que é verdade? Sim, é verdade. Essa é a mensagem da cruz. Mas há muitos de nós que não acredita, acha que tem que fazer alguma coisa. Sim, temos que fazer muitas coisas, claro, não para a salvação. Não para a salvação. A salvação já foi realizada uma vez para sempre. Uma vez para sempre, sim. Hebreus 10, versículo 10, depois o 12, depois o 14, depois o 16, o 17 e o 18. Hebreus 10, 10, olha o que Jesus fez. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas, segura aí. Somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. No Velho Testamento, ano após ano, havia o dia Yom Kippur, o dia do perdão, e era levado animais para ser sacrificado, pelos perdão das pessoas, pelos pecados das pessoas, para que fossem perdoadas. E todo ano se repetia, e todo ano se repetia, e todo ano se repetia, porque as pessoas pecavam. Jesus com o seu corpo, Jesus com o seu sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, uma vez por todas. Você pode dar um glória para Jesus? Se você estiver entendendo, nessa vontade é que temos sido santificados. Nós somos santificados não é pelas nossas obras, somos santificados pelo sacrifício, pela oferta do corpo de Jesus. É por isso que ele disse àquela Maria: não toque em mim, não toque em mim, porque eu não subi ao Pai ainda, eu vou entregar a ele a oferta, pessoalmente. Versículo de número 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Assentar significa, terminou sua tarefa, sim, a respeito da salvação. Hoje ele tem outra missão, qual? Interceder por nós. Interceder por nós. Mas quanto à salvação, ele já fez tudo. Jesus, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício. Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, e assentou-se à destra de Deus. Versículo 14, olha que coisa linda. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Eu, você, todos que creem em Jesus, todos que invocaram Jesus como Senhor, como Salvador, estão sendo santificados, mas já foi tudo feito por Jesus. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Sim, eu não sou perfeito nem você, claro, humanamente falando, mas para Deus nós somos perfeitos. Para Deus não temos falhas. Deus chama as coisas que não existem como que já existissem. Olha que coisa linda, acredita, toma posse. Estamos no versículo 14, versículo 16, 17, 18. Olha o que está escrito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escrevereis. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre. O que é que você quer? Quer fazer o que para ser salvo? Jesus fez tudo. Louva a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele, engrandece a Ele, fala dEle, prega Jesus, fala de Jesus, louva a Ele em toda hora, todo instante, porque Ele merece, Ele é digno. Ele fez tudo por nós. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. Glória a Deus, Jesus fez tudo por nós. Claro e evidente que estamos aqui, vivendo aqui, mas para Deus, sabe onde é que nós estamos? Para Deus, sabe onde é que nós estamos? Quando eu digo nós, eu estou falando daqueles que nasceram de novo, daqueles que invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. Estamos assentados com Cristo. Sabe aonde? Nas mansões celestiais. Olha o que está escrito, Efésios 2:6. Acredita? Olha o que está escrito. E juntamente com Ele, Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem está lá é Jesus, claro que é Jesus, mas nós estamos nele.
Nós estamos nele. Se você creu em Jesus, você já morreu para o mundo, você já ressuscitou. E se você crê em Jesus, já morreu para o mundo, já ressuscitou, você deve agora se envolver e buscar e dar prioridade às coisas que são de cima, não às coisas que são da terra. Por isso que Jesus disse para aquele jovem: vende teus bens, dá fim a teus bens, dá aos pobres, porque teu coração está aí. Onde está o teu coração? Onde está o nosso coração? Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa esperança? O que é que nós estamos aguardando? O que é que nós queremos? O que é que nós precisamos? Na vida espiritual, Jesus fez tudo por nós. Tudo, sem exceção. O que é que você quer mais? Você tem. Eu digo você, eu quero repetir. Se você invocou Jesus como Senhor, como Salvador, você tem todas as bênçãos. Não estou falando de material. Estou falando de espiritual. Efésios 1:3. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, preste atenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe que o Evangelho, ele fala, ele diz, mas ele leva para quem? Para Cristo. Porque a glória é de Cristo. O louvor é de Cristo. Jesus ridicularizou com o inimigo. Jesus zombou com o inimigo. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu tudo, venceu todos. Só falta um inimigo ser derrotado. Não por Jesus, porque já foi derrotado. É só uma questão de tempo. É a morte. Quando a gente for transformado e recebemos um corpo imortal, aí vai se cumprir a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu poder? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você crê nisso, no versículo seguinte Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Igreja. Para que igreja? Muita gente diz hoje em dia, existe muitos que estão batendo forte nas igrejas. Claro. Por quê? Qual a razão? É na igreja que estão aqueles que invocaram Jesus. É na igreja que estão aqueles que um dia nasceram de novo. É na igreja que estão aqueles que creem em Jesus. É na igreja que a gente se reúne para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Por isso que Deus recomenda. Por isso que Deus adverte: não deixe de congregar. Não deixe de se reunir, como é costume de alguns. Antes, admoestai uns aos outros, principalmente quando vocês souberem, quando vocês verem que o dia do Senhor se aproxima. Claro que todo mundo está vendo, até os incrédulos estão vendo, todo mundo está percebendo que as coisas estão caminhando para um momento ímpar. E esse momento é o nosso encontro com o Senhor, e esse momento é o momento de Jesus vir e julgar a tudo e a todos. Agora, se você estiver com Jesus, se você tiver Ele no seu coração, se você já negou tudo, se você já renunciou tudo, se você disse: Jesus é meu Salvador, aqui todo mundo diz isso? Jesus é o que seu? Salvador. Mas Jesus não é só Salvador. Jesus não é só Salvador. Romanos 10, versículo 9 está escrito: se tu, com a tua boca, confessares que Jesus é teu Senhor, teu Senhor. Põe na tela Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Senhor é aquele que manda, é aquele que tem poder, é aquele que tem autoridade. Olha, existem autoridades na terra que, se quiser, por exemplo, se chegar aqui uma autoridade superior e dizer: acaba o culto, com muita dor, com muito sofrimento, a gente vai ter que acabar. Porque tem que se obedecer às autoridades. Embora a gente pague um preço mais caro, se for o caso, até a morte, se for o caso. Jesus está acima de tudo e de todos. Se tu, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, há muita gente que confessa Ele como Salvador, mas tem que confessar Ele como Senhor. Ou seja, a partir de hoje, não manda mais eu, quem manda é Ele. É isso que Paulo disse: não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Eu vivo, mas eu vivo pela fé em Cristo. Quem manda em mim é Cristo. É por isso que há muitas coisas que a gente quer fazer,
há muitas coisas que a gente deveria fazer, há muitas coisas que a gente gostaria, mas tem Cristo que chega e diz: não, não é por aí, não é por aí. E aí você tem a opção de obedecer ou não. Aquele jovem estava bem pertinho da salvação. Muitos hoje estão aí. Eu não tenho a menor ideia de quem é, de quem não é. Eu só sei de uma coisa: Jesus disse: o trigo e o joio vão estar juntos. O trigo e o joio vão estar juntos. Os discípulos queriam arrancar, Jesus disse: não. Jesus plantou o trigo, o inimigo veio, plantou o joio juntos. Se você nunca viu, pesquisa na internet o trigo e o joio, você não vê a diferença. A única diferença é quando abre, aí vê que um tem semente e o outro não tem. É a única diferença, mas são idênticos. As igrejas estão lotadas do joio e do trigo. Espero eu que todos que estão aqui nessa noite sejam trigo. Espero eu. Só quem sabe quem é Jesus. Porque Ele nos selou. Ele nos selou. Quando nós o invocamos, quando nós cremos no Evangelho, a primeira coisa que acontece conosco é o selo. Não é um selo externo, onde as pessoas percebem. É um selo interno. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Eu não sei como é que tem pessoas que acham que a sua garantia é suas obras. Não, a nossa garantia é justamente o Espírito que está em nós. O Espírito é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa é a maior garantia que nós temos, é que nós somos selados. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque é muito sério o que eu vou dizer agora. Olha, eu não sei quem é. Eu não sei quem são. Agora, quem é, o Espírito testifica com ele. Eu não sei quem é, eu não sei quem são. Agora, o Espírito testifica com quem é. Se você é um salvo, você não tem dúvida. Porque o Espírito testifica com você. Romanos 8, 14, 15, 16, 17. Escuta o que está escrito. Pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu estou repetindo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu não sei quem são, eu não sei quem é, mas quem é tem a testificação no seu íntimo, no seu interior. Sabe por quê? Porque o Espírito testifica com ele. Se porventura você tiver dúvida, olha, está no momento de invocar Jesus como Senhor e Salvador. Está no momento de nascer de novo. Está no momento de invocar a Cristo. Isso é uma coisa pessoal. Não é o estar ou viver na igreja que me torna um filho de Deus. O que me torna um filho de Deus é eu ser selado, é eu ter nascido de novo, é eu ser penhorado. Caso contrário, pode, não estou dizendo que ninguém é aqui. Pode ser joio. E eu espero que todos que estejam aqui sejam trigo para o louvor e para a glória do Senhor. Para terminar, Romanos 8, versículo 1, Paulo diz: quem está em Cristo, nenhuma condenação há mais. Quem está em Cristo, não existe mais condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí muita gente acha, muita gente pensa, muita gente diz: então eu posso fazer o que eu quiser. Oh, meu Deus. Pode até fazer o que quiser. Muita gente, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque não há mais condenação.
Mas por que é que não há mais condenação? O versículo 2 explica, meu querido. Olha o que é que diz o versículo 2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Você está em Jesus? Se você está em Jesus, sua vida agora é assim, olha. 1 João 3, 9. 1 João 3, 9. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos juntos? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando. Nesse mesmo livro, capítulo 5, versículo 18. Não pode viver pecando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quer dizer que não peca mais? Não, não é isso que está dizendo. Pecar é uma coisa, viver pecando é outra coisa. Pecar é uma coisa, pecar todos pecam. Viver pecando é diferente. Vou dar um exemplo para você. De repente você pode roubar alguém, cometer um pecado, mas você não vive roubando. Estou dando um exemplo. Você roubou, ou qualquer outro pecado, pede perdão, poxa. O que é que está escrito? Filhinhos meus, não pequeis. Mesmo João. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus, o justo. Aquele jovem fazia quase tudo. Fazia quase tudo. Só faltava uma coisa: colocar Deus acima de todas as coisas. Porque se ele tivesse colocado Deus acima de todas as coisas, ele não ia olhar para a sua riqueza. Ele não ia olhar para os seus bens. Deus estava acima de tudo. Faça uma reflexão em sua vida. Se existe alguma coisa acima de Deus na sua casa, se existe alguma coisa acima de Deus na sua vida, se existe alguma coisa que está tirando de você o direito de Deus, a primazia de Deus, eu não sei. Eu não sei. Se você fizer essa oração: Pai, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, não precisa de muita coisa não. Faça isso. Faça isso. E o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Talvez alguém não faça já, porque sabe. Porque sabe. Agora não esqueça. O nosso encontro com o Senhor é inevitável. E lá, quem for joio, se prepare. Porque ninguém consegue enganar o Senhor. Aquele jovem, ele podia enganar todo mundo ali. Não roubo, não adultero, não vive na prostituição, não vive no pecado, tal, faz tudo que é para não fazer. Mas tinha uma coisa oculta no seu coração. E ninguém sabia. Talvez aquele jovem tivesse mais vida do que os discípulos de Jesus naquela ocasião, naquele momento. Mas Jesus foi justamente no ponto onde ninguém sabia, lá no seu coração. Deus tem que estar acima de tudo. E tem uma coisa que eu quero terminar dizendo para vocês. Naquela ocasião, ele mostra que ele ama ao próximo como a si mesmo. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente. Se você está amando os outros de acordo com a você mesmo, está errado, viu? Está errado. João 13, 34 e 35. É assim agora, viu? Mudou. Sim, mudou. Quem mudou foi Jesus, não foi eu não, viu? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é amar o próximo como a si mesmo. Não, isso era. Agora é amar como Jesus amou. É amar como Jesus amou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que também vós ameis uns aos outros. E aí no 35, nisto vão saber que vocês são de fato meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão. Se existe alguma coisa que está acima de Deus, ou se está em igualdade com Deus, tudo tem que estar abaixo de Deus. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.